Pai, nós buscamos a Tua face nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz, queremos experimentar, Pai, mais do Senhor nessa manhã. Queremos discernir, entender, compreender e agir em cima da Sua verdade, que é única, que é exclusiva. Pedimos, Pai, que o Senhor não só fale aos nossos corações, mas que o Senhor traga momentos de grande alegria, porque a Sua vontade está sendo revelada, e quando a Sua vontade é revelada, Senhor, e o Teu povo ouve, Senhor, e coloca em prática, Senhor, tudo muda. Num momento, numa oração, numa manhã como essa, podemos ser muito impactados por essa palavra poderosa. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo, e o Senhor nos leve, Senhor, até aonde o Senhor quiser, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, na semana passada, a gente falou sobre experimentando Deus, né? E abordamos vários aspectos dessa experiência. E hoje a gente dá sequência nisso, né? Queremos continuar a falar a respeito disso para a gente poder ponderar algumas coisas. Falamos sobre ouvir a Deus, falamos sobre as ovelhas do Senhor ouvem o que Ele diz, seguem a voz. Falamos sobre manusear a palavra. Falamos sobre construir intimidade com Deus, como isso é importante para a nossa vida cristã, né? E falamos sobre superar dificuldades, as lutas e as guerras, né? Tudo isso à luz daquilo que Deus já falou, experimentando Ele, experimentando Deus. Isso precisa entrar no nosso coração como igreja, né? Nós começamos a mensagem da semana passada e é o mesmo versículo, só para a gente nortear, que está no livro de Oséias. Oséias, capítulo 6, verso 3, você que está com o seu celular aí, né? Enquanto nossos equipamentos estão aí sendo restaurados, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias faz uma declaração aqui muito poderosa para a nação de Israel, que estava com sua aliança quebrada. Esse é um contexto aqui de uma aliança que foi rompida. Não era mais uma aliança em que Deus dizia e o povo obedecia. Era uma aliança quebrada. Mas ele diz, ele reforça para o povo: você precisa me conhecer. E você precisa se esforçar em me conhecer. É justamente isso que eu estou falando com vocês até a respeito dos cursos. Se esforcem para poder vir para os cursos. Se esforcem, tanta coisa boa, só banquete. Só tem fera ministrando palavra, irmão. A modéstia à parte, irmão, o time da direita e o da esquerda, irmãos, os caras voam na Bíblia, né? Então, vem estudar, vem aprender, né? Se esforce por isso. Oséias está dando uma palavra para aquele povo, assim: olha, se a gente se esforçar, tão certo como nasce o sol, ele vai surgir para nós, Deus vai aparecer para você. E às vezes a gente fica achando que Deus está distante. Ele usa um outro exemplo dizendo das chuvas de inverno, que eram chuvas certeiras. Já sabe, vai chover. A mesma coisa aqui para nós, quando a gente chama assim de o inverno está chegando, né? Eu não entendia isso. Até hoje é difícil de entender o inverno chegar aqui, né? Em pleno verão, a gente fala que o inverno chegou porque está chovendo, né? E a gente sabe, existe uma certeza no seu coração a respeito do sol aqui, né? Sim ou não? Na realidade, a gente ora sim para que Deus faça chover, né? Eu lembro em São Paulo, quando a gente ia fazer algum evento, qualquer coisa, a gente orava: Senhor, segura o tempo, porque a gente precisa do dia claro, estarmos juntos, né? Aqui não, Senhor, pode mandar a chuva, não tem problema nenhum, né? E ele está usando esse comparativo. Ele está dizendo assim: olha, do mesmo jeito que o sol nasce, o Senhor vai vir. Do mesmo jeito que a chuva desce, o Senhor vai vir. Ou seja, irmão, se você se esforça, você vai experimentar a presença de Deus. É isso que Oséias estava falando. É isso, ele estava explicando isso de uma maneira que o povo ia compreender. Eu espero que você compreenda também, porque se você se esforçar nessa busca, você vai ter respostas. Nós não ficamos sem respostas. Deus não nos deixa sem respostas. Deus não se calou, Deus não está assim encolhido, quieto. Não é um tempo onde eu e você estamos vivendo em que Deus não fala mais. Muito pelo contrário. Deus agora fala e fala com todos. Aqui precisava se levantar um profeta.
Precisava ter um profeta, e esse profeta falava, e o povo ouvia e discernia. É Deus falando? É Deus falando. Agora não mais. O Espírito Santo está no nosso meio. Ele está em você. Ele habita em você. E ele fala. Um dos momentos assim preciosos em que eu separei aqui para poder comentar com você, está num encontro pessoal também, uma experiência. A Bíblia fala assim no livro de Mateus, no capítulo 8, verso 4, assim, em seguida Jesus, né, um leproso foi até ele e pediu, Senhor, né, a Bíblia diz que o leproso, ele se aproxima e se prostra. Aí em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte a ninguém, e pede para ser curado, Deus o cura. Não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele tem uma aproximação que ele tem com Cristo ali, quando ele olha e fala assim, eu me prostro diante do Senhor, eu reconheço isso, ele recebe uma resposta, e aí Jesus fala para ele, agora vai, cumpre o rito, se apresenta para o sacerdote, mostra a sua pele, o sacerdote vai testificar que a sua pele está curada, e aí sim, depois disso, que isso sirva de testemunho para a sua vida. Às vezes nós estamos tentando fazer a mão contrária dessas coisas, né? Nós estamos tentando mostrar quem nós somos para o mundo, para depois nós tentarmos sermos alguma coisa diante de Deus. É o contrário, irmão. Primeiro você é algo diante de Deus, depois o próprio Deus revela quem você é. Começa tudo, absolutamente tudo, diga tudo. Tudo começa dentro. Tudo começa dentro para depois isso ir para fora. E é justamente isso, né? E quando a gente entende a nossa parte, a gente fica em paz, porque se você entende a parte que você tem que fazer, da qual Deus não vai fazer, irmão, vai ficar mais fácil de você experimentar Deus na sua caminhada, na sua vida cristã. Às vezes as pessoas estão querendo muito uma experiência, para que essa experiência possa validar quem ela é. Não é assim. Não é assim, primeiro você é, aí você vai ter experiências. As experiências elas são secundárias na sua vida. Primeira coisa que eu e você somos é filhos de Deus e acabou, isso já nos basta. Isso já é uma coisa muito boa. Um outro momento de intimidade, tá? Quando Pedro, Tiago e João, eles participam de um momento poderoso da palavra, onde Jesus é transfigurado no monte, junto com Moisés, surge Elias, vamos falar sobre isso, mas naquele momento eles têm um encontro, e naquele encontro eles veem coisas que marcam a vida deles, marcam a história de vida deles, coisas que, onde Deus estava falando assim, e Jesus faz um alerta para eles, olha, 17:9, Mateus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Ou seja, vocês estão participando de uma coisa muito grande, mas não é para vocês falarem disso. Agora, irmão, para pensar, esses homens eram homens que foram abandonados e esquecidos pelos mestres. Nenhum mestre queria cuidar deles. Jesus adotou eles, falou assim, vem e me sigam. Jesus era o rabi deles, e era comum os jovens daquele tempo, daquele momento, eles terem um mestre, alguém que adotassem eles, ensinassem para eles as leis, ensinassem para eles os profetas, e levassem eles pelo caminho, mas eles eram desvalorizados, e de repente esses homens participam de uma experiência muito poderosa, e da qual revelaria muita coisa a respeito de quem eles poderiam ser. Olha, nós vimos Jesus, nós vimos isso, eles poderiam contar. Não, Deus fala assim, fiquem quietinhos, essa experiência é para vocês. Agora não é hora de falar sobre isso. É interessante que nessa mesmo encontro, o pai mais uma vez confirma o filho. Ele fala assim, olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouçam-no. Eu gosto desse verbo, ouçam o que ele está dizendo. Ouça o que ele está falando, porque o que ele está falando é alvo de muita atenção para todos nós. E a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa desenvolver essa intimidade. A gente precisa trabalhar, porque dentro de uma intimidade, aí sim as coisas vão passar a ter uma maior compreensão para mim e para você. Então invista nisso. Invista em tempo de qualidade. Invista, e é sobre isso que a gente quer falar, e às vezes a gente fica um pouco perdido com relação a essa intimidade. A gente fala,
Peraí, ficar íntimo de quem? Né? É como um casamento. O casamento é um exemplo prático de intimidade. Há muita intimidade no casamento. E eu não estou falando só do leito. Eu estou falando de compromisso, de segredos. Eu estou falando de aliança. Eu estou falando de pactos de sangue. Eu estou falando de compromisso, cumplicidade, verdade. Né? Eu estou falando de coisas que deixam um matrimônio sólido, né? Eu estou falando de muitas coisas que são, que refletem a intimidade. O casamento, ele é um bom exemplo para isso. Nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. Nós precisamos a desfrutar disso. O salmista fala assim, para mim, bom é estar perto do Senhor. Deveria ser bom para todos nós, essa proximidade. Desenvolver essa intimidade. Muitos homens viveram momentos maravilhosos dentro da palavra de Deus. Homens que foram levados a buscar a Deus de maneira diferente. Né? E a gente pode enumerar vários grandes homens de Deus. Né? E Moisés jejuou 40 dias. Elias jejuou 3 dias. 40 dias, Esdras jejuou 3. Paulo ficou 3 dias sem comer. Jesus, mais 40 dias. Por que esses homens se absteram do alimento? Por quê? Por que toda segunda-feira eu mando porque todo domingo à noite eu mando a mesma mensagem para todos vocês? Amanhã é o dia do nosso jejum. Por quê? Porque nós queremos que você tenha um encontro genuíno com Deus. O culto, ele é individual, ele é pessoal. A manifestação desse momento diz muita coisa de quem nós somos como corpo. Mas na nossa individualidade, nós apresentamos quem Deus é de verdade. Agora, eu queria pontuar com você, assim, o que nós buscamos? Do que nós vamos em busca na segunda-feira e durante toda a semana, nosso momento de oração pela manhã, às 5h30? Porque vamos em busca do quê? O farol é esse mês, 24 horas, né? Oração e jejum, igreja 100% aberta. O que nós estamos buscando? O que a gente quer? Para onde estamos indo? O que a gente quer com essa busca? E é importante você saber, nós buscamos o Espírito Santo, irmão. Nós vamos atrás dele. Nós vamos atrás desse encontro. Nós vamos atrás de cancelar a nossa carne, de cancelar aquilo que mais fala, para a gente ouvir o que Deus tem para dizer. Nós somos perturbados com muitas vozes. Eu tenho certeza que isso acontece com você. Não é privilégio do outro. Todos nós somos perturbados com vozes falando o tempo todo. É assim, é assim, é assim, tem que ser, tem que ser. E você precisa calar essa voz da carne, você precisa calar essa voz do mundo e dar vazão à voz do Espírito. Precisamos ir em busca dele. E é importante, eu queria só que você compreendesse que o Espírito de Deus é uma pessoa. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você vem nos cursos, eu sei que você sabe de muita coisa. Vire para quem está do seu lado e diga, onde você vai almoçar hoje? Pronto. Não pode, né? Mandaram para mim 1.200.000, que agora é proibido lá. Mandar virar para o lado, eu posso ser preso a qualquer momento, então. Né? Você não recebeu? Os irmãos recebem essas coisas aí, né? Não sei quem proibiu que agora não pode, né? O Espírito Santo é uma pessoa, irmão. É uma pessoa. Quando você vai para a sua intimidade, você está buscando essa pessoa, a pessoa do Espírito. Você está buscando Ele. E isso precisa ficar claro para você. Quando você entra para dentro do seu quarto, você vai buscar essa pessoa. E essa pessoa, ela pensa. É importante que você entender que ele pensa. A Bíblia diz assim, em Atos 15:28, pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, eles estavam decidindo coisas importantes ali, né? 2 grandes decisões estavam acontecendo aqui. A primeira era doutrinária, a outra é para onde vamos enviar Silas, para onde vamos enviar Judas. Aí o Espírito Santo manda esses 2 para lá, esses vão para cá. Ou seja, irmão, ele está ali pensando junto com aqueles homens. Nós precisamos entender que ele está no nosso meio e ele pensa. A outra coisa é que ele sente.
O Espírito Santo sente por nós. Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito. Ele tem sentimentos. O nosso Deus tem sentimentos. E quando você separa tempo para se encontrar com Ele, você precisa compreender que a sua vida deve ser um ambiente de paz. A sua vida deve ser um ambiente de bênção, de favor. O outro ponto importante, Ele age. A gente espera, quando Deus vai fazer? Quando Deus vai fazer? Deus vai fazer quando você buscar Ele de verdade. Não é a comunidade, irmão, animada, motivada, que faz Deus agir. O que faz Deus agir é aquilo que eu e você pensamos e fazemos, é com a nossa busca. É a nossa busca. Deus não vai pôr a mão aonde você tem que pôr a mão. Ele age por nós, mas Ele age dando para você capacidades e talentos e dons, para você poder fazer o que Ele mandou você fazer. Enquanto você não sabe o que é para fazer, você sai fazendo um monte de coisa, e Deus está falando, não mandei você fazer isso. É lícito, é bom, mas não é para você fazer isso. Teu chamado é outro. Livro de Romanos, livro de Coríntios, 1 Coríntios 12:11 diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, dons e talentos. Se você quer andar conforme a vontade de Deus, se você quer andar dentro do seu chamado, se você quer andar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida, você precisa buscá-lo. E aí Ele vai dar para você, o meu talento para você é esse. Como deu para o Nicolau, né? O talento do Nicolau é esse que nós vimos aqui. O que o Nicolau fez? O que esse irmão amado fez? Ele pegou o que Deus deu para ele e deu para todo mundo. Deus tem algo para te dar que vai servir para todo mundo. Então, o que você vê acontecendo aqui em qualquer outra igreja espalhada pela terra é alguém dando alguma coisa. Mas chega uma hora, irmão, que a maturidade está enquanto você pensa, o que eu posso dar para contribuir com o todo? Isso é maturidade. Enquanto você chegar e sentar e fala, eu não sou atendido, eu não sou amado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou isso, eu não fui recepcionado, é um choro grande. Enquanto o menino berra, a única coisa que você pode dar para ele é leite. E se você quer ser instrumento de Deus, irmão, a hora é agora de você começar a entender o que Deus está, para onde Deus quer te levar, e abrir a sua boca para que a glória de Deus seja estabelecida. Que as pessoas falam, puxa, eu bebi de você hoje, comi de você hoje, experimentei de você hoje. Esse Espírito, Ele ensina a nós. João 14:26, fica claro isso, quando a palavra de Deus diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas, e lhe fará lembrar tudo o que eu disse. Ele ensina. Às vezes você fala, eu não sei como fazer. Domingo passado nós falamos, faça perguntas fechadas para o Espírito Santo. Faça perguntas fechadas, direcionadas, o que o Senhor quer comigo nessa questão? O que o Senhor quer que eu faça aqui? O que é para fazer, Senhor? E se cala, porque Ele fala. Ele responde a você, Ele dá direcionamentos para você, Ele não deixa você ficar calado, e Ele guia você. O livro de Romanos diz isso, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, irmão, Ele está pegando pela sua mão, né? A ação do Espírito pega você pela mão e fala, bora, vamos trilhar a sua vida, do jeito que o Mestre disse, eu vou conduzir você até a sua eternidade. Aí lá, Ele solta você, chegou mais um. Todos nós um dia vamos olhar e falar, foi o Espírito dele que me trouxe aqui. Às vezes a gente quer ser guiado, mas a gente não quer obedecer. A nossa crise, nosso problema de experimentar mais de Deus, está justamente na obediência. Quando a gente não obedece, né? E é uma palavra mais poderosa ainda, né? O Espírito disse a Felipe, lá no livro de Atos 8:29, ou seja, Ele fala, irmão. Ele fala. E Deus fala conosco, Deus ensina, Deus se comunica conosco. O que eu e você precisamos começar a aprender é abaixar o nível das vozes que estão ao nosso redor. O barulho, tem muito barulho, irmão. É muita gente dizendo muita coisa, que são coisas boas, mas às vezes não é para você. Né? Isso vale para você assim, quanto tempo você investe na sua relação com Deus?
Quanto tempo? Porque isso é baseado, se você quer ter uma experiência, se você quer sair, se você quer respostas de Deus para a sua vida, você vai precisar investir tempo de qualidade com o Senhor. Sem tempo de qualidade, irmão, sem respostas de qualidade. Nós precisamos aprender a experimentar respostas que são de Deus. Respostas que nós vamos experimentar um pouco dessa verdade absoluta. Não sei você, mas eu espero ansiosamente por coisas maiores e melhores. E é o que Deus espera que você espere, porque de um Deus grande nós não podemos esperar coisas pequenas. Não tem. Não tem. Deus, Ele nem sabe fazer. Pronto. 2 Ricardo 2,8. Se Deus faz, Ele não sabe fazer coisas pequenas. Só faz coisas grandes. Tudo que Ele faz é bom e é grande. Abençoa. Livro de João, capítulo 8, verso 28, diz o seguinte. Olha o que Jesus está falando, irmão. Olha que interessante. Ele diz assim, na segunda parte, ele diz assim: nada faço de mim mesmo. Nada, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Qual é o segredo aqui? Qual é o segredo daquilo que Jesus está falando? Qual é o segredo? O segredo é agradar a Deus. Aí a pergunta é, né? Você tem agradado a Deus? Deus se agrada de você? Jesus deu o exemplo dizendo assim, ó, eu faço o que faço, não porque eu acho que deve ser assim, mas eu faço o que faço porque meu Pai me orienta a fazer assim. E se o meu Pai orienta a fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, porque essa é a forma que eu vou ver a experiência, eu vou ter a ação de Deus na minha vida. Ele deixa claro, foi o que o meu pai me ensinou. Então, o pai ensinou o filho deixou o Espírito, e o Espírito está ensinando nós. É Ele quem nos ensina. E para nós experimentarmos algo que é muito maior do que isso, a gente precisa dar vazão para essa obediência que está. Nós precisamos ver com outros olhos esse agir do Espírito nas nossas vidas. Experimentando a verdade, irmão. Experimentando de verdade o que é ter uma vida fora do esquadro. A gente pensa assim, o que marcou a vida de Jó? Obediência. O que marcou a vida de Abraão? A obediência, e ainda por cima ele ofereceu o filho dele. O que marcou a vida de José foi um instrumento para a salvação. O que marcou a vida de Enoque? Enoque andou com Deus. Foi a minha primeira pregação, 1997. Enoque andou com Deus. E não se tem mais nada de notícia a respeito de Enoque. A única coisa que tem é ele andou com Deus. E isso já diz muita coisa. Porque esses homens que andam com Deus têm respostas de Deus. Eles têm experiência, eles experimentam Deus em outros níveis. E eram homens comuns, nós sabemos muito bem disso, que eram homens, né, comuns. Oséias faz uma declaração poderosa, nós precisamos conhecer e nos esforçar por isso. Isso é a única forma, irmão, de nós silenciarmos essa voz, que tanto fica perturbando a nossa mente. A gente precisa entender que quando a gente se relaciona com Deus, né, essas vozes, a preocupação exagerada com a vida, né, o que vai ser de mim, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que será do meu trabalho, o que será do meu futuro, o que será dos meus negócios, o que será dos meus filhos, o que será, é o tempo todo, né, essa voz falando, perturbando você. Eu vou casar, eu não vou casar, eu vou ter filhos, eu não vou ter filhos, eu vou passar no concurso, eu não vou passar no concurso, né? São vozes que ficam falando o tempo todo, tirando você da paz, tirando você da experiência melhor, que é estar com o Senhor. Lembra Marta e Maria? A gente sabe muito bem disso. Marta e Maria estavam o quê? Uma desfrutando, a outra toda ocupada, perturbada, com muitas coisas para fazer e deixando o melhor.
Pergunte para você mesmo, que se você quer ter uma experiência por Deus, será que você não está deixando o melhor? Porque o que Jesus falou foi assim, eu faço o que agrada o meu Pai. Se Ele é o exemplo, eu e você precisamos fazer a mesma pergunta. Tem que ser hoje. Tem que ser agora. Porque é isso que vai nortear o seu mês de setembro. Estou agradando a Deus? Ou não estou agradando a Deus? Sabe, irmãos, Deus quer que você abra a Bíblia e você se encontre com Ele. Deus quer que você o busque, porque Ele quer se revelar. A gente, às vezes, tem essa ideia errada de achar que Deus está muito distante de nós e que Ele não tem mais nada para dizer de maneira pessoal. Não, irmão, Deus fala. Só uma coisa que precisa ficar bem clara para todos nós é assim: Deus não vai falar o que Ele já escreveu. O que está escrito, está escrito. E às vezes a gente fala, eu quero que Deus fale, eu quero que Deus fale, Deus fale. Mas às vezes você está ali cometendo o mesmo erro de sempre. Você está dando vazão ao mesmo pecado de sempre. E aí você quer que Deus atue. E aí você, pastor, eu jejuo, pastor, eu oro, pastor, eu puxo a fila dos arrependidos na hora do apelo. E Deus não fala. Mas por que não fala? Porque você está tentando forçar que Deus fale algo que Ele já disse para você deixar de ter conduta errada, para você deixar de olhar a vida só pelo seu viés, para você deixar de pensar que tudo tem que colaborar para que você possa ser uma resposta. A vida não é assim. Vocês estão pregando isso para você, está errado. Existe a sua parte, irmão. Existe a nossa parte. Existe o nosso tempo de dedicação, existe o nosso tempo de busca, existe essa parte. Existe isso, e Deus deixou isso para a igreja. E quando você começa a buscar o Senhor, você vai ver milagres acontecendo, respostas. A Danilda, da semana passada, ela deu testemunho aqui, Deus tocou ela, numa oração aqui, simples, tocou ela. Deus tocou outras pessoas aqui, é coluna que volta para o lugar, é o CA que some, aí você se identifica, o que foi, o que aconteceu, glória a Deus, é a mão mágica do irmão? Não é Deus agindo. Nós precisamos compreender que a ação, a resposta, a experiência que você tanto espera, irmão, que você tanto deseja para a sua vida, ela está baseada também naquilo que você produz. O que você tem produzido? Você tem buscado a Deus, você tem orado, você tem estabelecido uma vida de intimidade com Deus? Porque sem intimidade, irmão, não vai dar, nós não vamos chegar muito longe. Sem intimidade, sem você ter investimento na intimidade, irmão, não chega. Qual é o casamento que dura se não houver cumplicidade? Não tem, irmão, não tem casamento que dure sem cumplicidade. E o que é você estar em cumplicidade, irmão? Você está aliançado. É uma aliança. É uma aliança real, é uma aliança que é legítima. Eu conheço as fraquezas dela e ela conhece as minhas fraquezas. Eu sei dos erros e dos acertos dela, ela sabe dos meus erros, dos meus acertos. Mas nós não estamos aqui para ficar apontando o dedo um para o outro, porque Ele nos resgatou. O que torna o casamento sólido, irmão, não é aquilo que você pensa ou acha do seu marido ou do seu esposo. É o amor e o respeito que você tem por Deus. Primeiro Ele, aí o reflexo disso vem aqui, na horizontal. Faz sentido? Amém. Um anseio da parte do Senhor, para que eu e você venha a entender quão profundo Deus quer nos levar, é a experiência. E agora eu falo de experiência de poder. Experimentando poder. A palavra de Deus fala em livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, o seguinte: atentai, palavras do Senhor, atentai, preste atenção,
Ele chama a atenção. Oh, deixa eu te falar uma coisa aqui para você ficar alerta com aquilo que eu quero para a sua vida. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Irmão, isso é poder. Dado a quem, irmão? Para quem foi dado esse poder? Para você, para a igreja. Esse poder foi derramado sobre você. Falou assim, eu estou investindo em você. E esse investimento na sua vida é para você dominar o mundo espiritual. E quando o inimigo se levantar contra a sua vida, você tem a autoridade de dizer para ele, volte para o seu canto. Aqui você não tem espaço. Não há espaço para enfermidade, não há espaço para dor, não há espaço para acusação, não há espaço para mentira, não há espaço para dedo apontado. É para você colocar o diabo no seu devido lugar e você assumir isso. Mas a impressão que dá é que quando ele dá um grito, todo mundo corre. Deus deu autoridade, Ele deixou isso claro, é para você pisar serpentes e escorpiões, para você dominar a região celestial, para você crer que a sua palavra ela é eficaz em Cristo Jesus. Não é por você, não é pelo seu nome, não é pela placa da igreja, não é por isso, é pela autoridade que foi dada a cada um de nós. Essa é uma esfera da nossa vida. Nós precisamos assumir esse papel como igreja. Amados, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, quem avança? Quem avança? A igreja que avança. Eu quero que você pense se você tem experimentado poder na sua vida ou se você tem experimentado só ataque do maligno. Porque às vezes a palavra vem para a sua vida e você fala, oh, eu estou sendo atacado. Tem crente que até gosta de dizer isso, porque isso tira ele da posição de ter que fazer algo. Fala, não, pastor, é uma luta só, é uma guerra só, uma peleja só. Pronto, aí agora, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, irmão, você precisa se levantar. Você precisa levantar a cabeça e falar, chega, chega. Agora é comigo. Porque a autoridade, irmão, ela foi dada a você. É tanta autoridade que você não consegue reconhecer a autoridade que Deus entregou na sua vida, através da cruz. Você fala, não, não é para mim. Não, irmão, é para você sim. É para você sim, é para você poder experimentar isso. É para você desfrutar dessa autoridade. É para você lutar no mundo espiritual. Experimente o poder de Deus, irmão. Experimente o poder de Deus. Essa semana eu assisti um filme. Eu e Israela. O nome do filme é... Só quero ver se vai assistir. Estão acostumados? Estava falando com o Fred na sexta-feira ali fora. Falei, Fred, assistiu o filme, contei para ele lá. Enfim, não sei se eu falo só para os líderes, ou falo para toda a igreja. Para assistir um filme chamado Nefários. Quem já assistiu Nefários? O filme Nefários, ele fala, é a história de um serial killer, que está no seu último dia, né, de execução. Ele vai ser executado na cadeira elétrica. E aí, um psiquiatra vai até ele, para poder fazer uma avaliação. Se ele estava apto ou não para a morte que estava na linha de frente dele. E ali, esse homem, ele é um homem possesso. E ele começa a falar, não ele, mas quem habita nele. Viu? Então, assista o filme. Você vai perceber um pouquinho de como é o mundo espiritual e como o inimigo usa pessoas para fazer coisas ruins e más. E aí aquele psiquiatra, tem uma história ali desenrolada, tá na Prime Video, né? Eu descobri hoje de manhã falando para Israel, amor, vou falar do Nefários, o que você acha? Não fala, eu comprei o filme, aí eu descobri que eu paguei por esse filme. Ele está na Prime, mas ele não está disponível, acho que é R$6,90, R$14,90. Irmão, podem comprar. E aí sim,
Depois você pega o valor e procura o mozinho para ele pagar para vocês. Viu? Ou qualquer outro irmão, vire para quem está do seu lado e diga, o careca que me perdoe, pode dizer que eu garanto, assim, pago nefários para eu assistir hoje. Amados, deixa eu falar uma coisa, essa autoridade, ela é tremenda. Assista o filme, está lá classificado como terror, mas não tem nada assim do outro mundo não. Eu vou pedir só para você não assistir com criança, é uma recomendação, né? Mas assiste para você perceber, né, como é importante. Há uma das coisas também vindo para um mundo mais prático, né? A gente estava recordando hoje de manhã, a Israela foi evangelizada por uma senhorinha chamada Marli, já contei essa história aqui, né? Ela era criança, ia lá no Ministério Infantil, e isso é interessante por quê? Porque é importante o Ministério Infantil. A gente pode pensar, não, as crianças estão só recebendo uma mensagem. Não, irmãos, elas estão sendo marcadas para toda a vida delas. Amém? Então, Israela teve essa experiência de ser marcada lá pela dona Marli. Ela ia lá, já contei o que ela aprontava lá quando ela era criança. Mas uma das coisas que a mãe dela um dia pegou ela e levou ela para um centro espírita. Presta atenção. Levou ela, sentou ela lá quietinha, encheu a mão dela de doce. Falou, fique aí. E ela só, açucarzão. E aí o bumbo batendo, daqui a pouco vem a mãe dela e fala assim para ela, ó, não está descendo ninguém e a mãe de santo mandou levar você embora, porque é por sua causa. Por quê? Ela só estava comendo doce. Mas a glória de Deus estava onde? A glória de Deus está onde, irmão? Aonde a glória de Deus? Pode bater, irmão. Aonde está? Irmão, vocês sabem a minha herança. Vocês conhecem. Vocês sabem de onde eu vim. Vocês sabem que minha família era dona de centro. Ainda é, né? Fui nascido católico e vivi nesses ambientes. Mas por várias e várias vezes eu ouvi, com esse não podemos mexer, porque esse é filho do homem de branco. Isso é, irmão, isso é mais real, escute, mais real que o sol que está lá fora. Mais verdadeiro do que tudo que você pode imaginar. O mundo espiritual, ele está, agindo. Quem tem poder nesse mundo, irmão? Quem tem poder nesse mundo? Você, irmão. Você tem poder no mundo espiritual. Você é a palavra de Deus. Você é quem reverbera isso. É uma verdade isso. Jesus deixa isso claro para os discípulos. Atentai, preste atenção, se liga. Ei, não fica se prostrando, não fica se rendendo, preste atenção. E aí os discípulos vão nessa pegada, nós somos os empoderados, nós somos. E aí eles vão e voltam com notícias tremendas. Os demônios se sujeitam a nós, coisas acontecem. Eles ficam deslumbrados com tamanho poder, e eles começam a enxergar isso. Aí Jesus faz uma outra conclusão dizendo, contudo... Verso 20, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Essa é a glória, irmão. Desperdiçar o nome, seu nome, que está lá no livro da vida, e passar por essa vida, sem intervir nela de maneira nenhuma, irmão, é desperdício. Não dá para a igreja passar por esse tempo. Não dá para você passar a sua vida sem experimentar Deus desse jeito. Você foi chamado para ser uma esquina, irmão. Você foi levantado para ter a sua história mudada por esse encontro. E você negar isso, você falar, não, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Irmão, isso não está na palavra de Deus. Você tudo pode. Você tem autoridade sobre o mundo espiritual, irmão. Basta que você busque. Basta que você entenda. Basta que você se dedique. Basta que você se entregue. Basta que você dê vazão para esse poder. E aí, irmão, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Você vai experimentar presença. Presença, irmão. E presença é uma das coisas que eu mais gosto. Presença. Opa, senti, está aqui.
Sentir presença. Sentir a presença de Deus. Irmão, você vai começando a ficar cada vez mais afinado, mais ajustado. E aí você sente a presença e você vai sentindo a ministração, você vai sentindo Deus levando você, levando você. E aí ele pega e te ensina algo, aí ele ministra algo, aí ele põe uma situação na sua vida, ele permite, na realidade, uma situação na sua vida, onde você fala, agora eu preciso passar por esse gigante. Quem tem um gigante para passar aqui? Quem tem? Vocês que não têm gigante, vocês vão ser arrebatados ainda hoje. Vamos ver a olho nu, irmão. Todo mundo tem um gigante. Talvez você ainda não perguntou quem é o seu gigante. Eu, no seu lugar, eu perguntaria, quem é o meu gigante? Quem é esse gigante que eu tenho que derrubar? Quem é o Golias da minha vida? Eu tenho que destruir. Porque de fato, irmão, é assim. Você no mundo espiritual, sem Deus, você é o mais fraquinho de todos. Agora, quando Deus fala, esse aí é meu servo, meu ungido. Irmão, até com pedra se derruba. Sim ou não? Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali, irmão? Aconteceu que o homem de Deus, o servo de Deus, era o Davizinho, ruivinho, coisa mais linda do mundo. Girou e pum! Caiu. Cadê o valente? Cadê o valente? Sabe, irmão, o que Deus está falando com você nessa manhã é assim. Seu valente está com as horas contadas. Seu valente não é tão valente assim. Ele precisa descobrir que você é o valente, não ele é o valente. Você que é o forte, não é ele que é o forte. Você que é o ungido de Deus, você que é o capacitado por Deus. Somos nós que temos essa resposta. Experimentar a Deus pela presença é algo tremendo. E aí a gente vai para um verso que é bastante conhecido e bastante falado aqui. Livro de Mateus, capítulo 6. A Bíblia diz assim, mas tu, crente sincero, digamos assim, tu que é sincero, tu que é verdadeiro, tu que é real, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está no secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Sabe, irmãos, isso aqui é uma outra chave muito poderosa, e às vezes ela está sendo muito pouco trabalhada nas nossas vidas, que é o aposento, é o quarto, é o lugar onde ninguém mais está. O que Deus está falando, o que Jesus está ensinando assim você precisa ser quem você diz que é quando não tem ninguém do seu lado. Por isso que ele fala, entra para o quarto. E o aposento, ele representa esse local de intimidade. Ele representa um local onde ninguém mais te vê, só Deus te vê. E de verdade, irmãos, nós somos o que somos quando ninguém está olhando. Sim ou não? Nós somos o que somos quando ninguém vê, quando ninguém sabe. Quando você está sozinho com o seu celular. Que escolhas você faz? Quando você está sozinho com o seu celular. Ei, presta atenção aqui. Deixa o Espírito Santo ministrar. O que você faz? Quando ninguém mais vê. É nessa hora, irmão, que ninguém mais vê, que ninguém mais está, que Deus olha para você, eu vejo você. É nesse momento. É um momento que eu posso fazer uma escolha. É quando eu não estou do lado do meu cônjuge. Eu posso fazer uma escolha, sim ou não? Nesse mundo de facilidades, você pode fazer uma escolha. Tanto homem como mulher, é só você fazer uma escolha. Aliás, o inimigo está incentivando a você. Faça escolhas, faça escolhas, faça escolhas, faça escolhas. Mas qual deve ser a nossa vida? Eu posso fazer escolhas, mas a escolha que eu faço é estar na presença do meu Deus. Essas são escolhas. Isso são escolhas. A palavra de Deus diz assim, que o secreto, onde Deus vê, é onde Deus está realmente vendo. Deus está nos vendo agora? Sim, está. A palavra de Deus diz que Ele está aqui. A palavra de Deus diz um monte de... Nesse momento aqui, Deus está ordenando a bênção. A Bíblia fala que é na comunhão dos santos. Igual no dia 14. Dia 14, dia da família, Deus vai derramar uma bênção ali. Por quê? Porque a gente está reunido fora de uma suposta obrigação de estarmos aqui como cristãos. Vamos estar juntos. Por quê? Porque lá Deus tem uma bênção para a minha vida. Lá Deus tem um favor para ser derramado. Então nós estamos juntos. Deus está derramando bênção. Mas a real bênção vai ser, irmão, quando você se encontrar com o seu pai, no secreto.
Isso precisa ser trabalhado na sua vida, porque se você quer experimentar mais de Deus, você vai precisar se dedicar, vai precisar, como Oséias disse, se esforce, se esforce. Ele segue dizendo assim, olha, quando você estiver comigo, você não precisa usar de vãs repetições. Por quê? Você está buscando o quê, irmão? A pessoa do Espírito. Ele te ouve. Ele ouve, conversa com você, ele diz para você, você diz para ele, as percepções vêm, né? E essa semana foi interessante, eu estava aqui, foi quinta-feira. Quinta-feira eu deixei Israela na faculdade, vim para cá, resolvendo as coisas que a gente tem resolvido aqui. E aí, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer, bati o olho no relógio, ela falou, lá é rápido por causa disso, isso. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Para eu não perder tempo, para depois eu não sei aonde, eu já vou indo. Na hora que eu comecei a cruzar o corredor aqui, pum, não vai. Não vai porque ela vai vir para cá. Irmão, sabe qual é a probabilidade da Israela sair da faculdade e vir para cá com alguém? Irmão, é 0,10%. Mas ela veio. A amiga dela trouxe ela. Aí eu ouvi isso. Por que eu não dei vazão para isso? Sabe, irmãos, é aquilo que a gente falou na semana passada. A gente precisa aprender a dar vazão à primeira voz. Aquela que vem. O pensamento que vem, esse segundo pensamento, vai confrontar sempre a voz de Deus. Cheguei lá na faculdade, lá da faculdade tem lá a Casa do Salgado, sentei lá e no celular, pá, fala com um, fala com o outro. Aí ela me liga, eu falei, quando ela me liga, ela fala, pode vir. Aí eu, pronto para dizer, estou aqui. Ela, estou aqui na igreja. Eu, Na hora, irmão, por que eu não te ouvi, Senhor? Por que eu não te ouvi? O Senhor falou, passei a semana ensinando o povo, ouça, dê vazão à primeira voz, dê vazão à primeira voz, dê vazão à primeira voz. Isso vai gerar uma experiência em você. E essa experiência vai produzir em você, assim, uma convicção, de você começar assim, opa, meu ouvido está treinado, estou ouvindo Deus falar. E é isso que Deus está fazendo. É isso, Deus quer que você ouça o que Ele está dizendo para você ouvir o que Deus está dizendo para você, precisa abaixar o barulho. Menos rede social, menos celular, menos televisão, menos política, um pouco menos, e dê vazão à voz do Senhor. Ouça o que a palavra de Deus está falando para você, ouça. Porque você ouvindo, você vai falar, opa, Deus está falando, e aí você é conduzido. Nós passamos amanhã lá, né, 5h30, 6h30 da manhã, estamos lá todo dia orando, Senhor, fala conosco e tal, Senhor nos guia, nos dá uma palavra, nos dá uma direção, e a gente fica motivado com isso, e eu preciso dessa velocidade, e aí na hora de agir, a gente não responde. Aí eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, obrigado, porque o Senhor me avisou. Se eu ia me economizar aí, acho que talvez 1 litro de combustível, sei lá. Mas a experiência de não ter respondido naquele momento, valeu muito a pena. Porque eu sei que Ele está falando. Ele está falando mais. E às vezes Ele fala tão forte, que aí eu falo, não, isso não precisa de confirmação. É assim, acabou. Ele manda, nós obedecemos. Simples assim. A palavra de Deus fala, os irmãos do louvor podem subir. A palavra de Deus fala no livro de Mateus 23, o seguinte: Deus espera de nós, assim, que a gente não faça, que a gente possa fazer orações que sejam pontuais e direcionais. E essa intimidade, ela é muito valiosa. Não que a nossa oração em público, ela não seja necessária. Mas ele chama a atenção que os fariseus, eles faziam longas orações, eles iam para a casa das viúvas, né, e eles usurpavam as viúvas, comendo tudo na casa delas, né, e estando ali, né, tirando delas esse momento, e depois eles faziam longas orações, como se eles estivessem abençoando elas. Isso diz muito a nosso respeito, que
O que vai valer, irmão, é a sua intimidade. Não é onde você está, não é para onde você quer ir, não é o que você vive, não é a conferência, não é, irmão. Não é a conferência, não é o pastor, não é a pequena família, não é, irmão. O que é de verdade é quem você é em Cristo. E aí sim, quando a gente se reúne, a gente apresenta quem nós somos. E aí isso gera muita qualidade. A palavra de Deus fala sobre o jejum também, sobre a importância de experimentar a presença dele através do jejum. A Bíblia diz: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Uma experiência, irmão. A nossa dedicação a essa obra, nossa dedicação à obra do Espírito, a disciplinas espirituais, vai levar você a ter experiências maiores e melhores do que a gente já tem tido. O que Deus está querendo trazer para cada um de nós é um novo momento de vida, Então, para você que está cansado, para você que está abatido, para você que está entristecido, para você que está assim, com o coração pesado, rompemos o meio do ano, você já está falando: puxa, tudo aquilo que eu planejei em janeiro, nada disso aconteceu. O que Deus está esperando é esse encontro. Aliás, Ele está marcado com você. Está marcado, essa hora de, vamos lá, vamos conversar. Essa é a hora onde Deus vai trazer uma impressão no seu coração. E aí eu recomendo a você, anota. Veio uma seguinte impressão a respeito dessa situação que eu orei. Assim, anota, irmão. Por que vai anotar? Porque vai acontecer? Não, irmão, porque se acontecer, você fala: opa, Deus falou. Anote as impressões. Anote, né? Você vive com o celular na mão, você tem um grupo que é só você e Deus. Eu tenho um grupo que é só eu e Deus, chama Selfie. Você tem? Quem tem? Deveria ter, todo mundo devia ter um grupo só você e Deus. Eu tenho, porque lá no Selfie eu coloco tudo que eu preciso fazer. Todas as minhas impressões, todas as frases que Deus fala comigo, todas as coisas que eu percebo e falo: puxa, percebi isso. Eu vou lá e escrevo para mim mesmo, fica lá, depois eu vou, releio. Aí eu medito nisso. Você precisa ter esse encontro com você mesmo, não é? É simples de fazer esse grupinho. Coloca você, coloca sua mulher, depois você tira ela. Fica só você, viu? Ou vice-versa. Mas tenha lá um grupo, só você e Deus, chama Eu e Deus. E aí você vai escrevendo. O culto como esse, ou como o da semana passada e esse, qual a impressão? Deus, entendi de Deus que Ele falou isso comigo. Fica lá registrado, irmão. Fica lá registrado. Revisita aquilo. Depois você ora sobre aquilo. Depois você medita sobre aquilo. E depois você age em cima da palavra que Deus der para você, da direção que o Espírito Santo der para você. Faz sentido? É o tempo. E esse tempo é agora. Você experimentar mais de Deus. Experimente Ele de uma maneira mais poderosa, sabendo que a sua busca é em busca do Espírito dEle. Amém?